2 anos de eixo atlântico, é chegada a hora de dar a vez a outros, fica com certeza algumas memórias e é hora de fazermos um bocadinho um balanço. No aspecto de Braga, já que estamos a falar com o Diário Minho e para um público de Braga, o que é que Braga ganhou com o eixo atlântico e com o seu Presidente da Câmara estar à frente na presidência do eixo atlântico? Braga era uma cidade que fazia parte do eixo atlântico praticamente desde a fundação e que durante os últimos anos se tinha desconectado do eixo por vontade política dos seus dirigentes, que deixaram de participar ativamente nas várias manifestações, inclusivamente em algumas das realizações, como eram os Jogos do Eixo Atlântico, que mobilizavam mais população e que de facto eram e são um dos eventos que mais impacto têm para os cidadãos anónimos daquilo que são as organizações do Eixo Atlântico, e isso obviamente que teve um custo, que foi de pôr a cidade fora de uma estrutura que me parece particularmente pertinente e ainda hoje muito útil para toda esta Euro-região. O Eixo Atlântico surgiu como um espaço de colaboração entre cidades, entre as maiores cidades do norte de Portugal e da Galiza. É hoje algo mais do que isso, julgo que é um espaço não apenas de colaboração e de partilha de boas práticas, mas sobretudo de interlocução com uma série de agentes a nível regional, a nível nacional, a nível internacional, até no âmbito europeu, que não é apenas um exemplo de boa cooperação transfronteiriça, mas que é também uma força de lobby, uma força reivindicativa, uma força não apenas reivindicativa no sentido de exigir aquilo que outros propõem, mas nomeadamente até de uma forma prospectiva ter feito algum trabalho muito interessante em muitas áreas, no sentido de perceber quais seriam as dinâmicas e os investimentos mais adequados para cada uma das zonas do nosso território. E, portanto, essa articulação entre todos estes agentes parece-me que é uma coisa absolutamente fundamental para o desenvolvimento da Euro-região no seu todo, e Braga, que é uma das maiores cidades do norte de Portugal, não estar associada a esse movimento era por si só uma enormíssima perda. A partir do momento em que, com o início do mandato anterior, nós invertemos essa estratégia e, portanto, antes mesmo de eu ser Presidente, Braga começou a participar ativamente em todas as circunstâncias, no Eixo Atlântico. Acolhemos aqui, logo no início do meu mandato, uma das Assembleias Gerais. Eu depois passei a integrar a Comissão Executiva antes mesmo de ser Presidente e, portanto, passámos a acompanhar com regularidade todas as atividades que o Eixo ia promovendo. Fomos defendendo, através do Eixo Atlântico também, e não apenas de modo próprio, algumas questões que eram cruciais para nós. O caso do comboio Celta, que passou a ter paragens em Nine e em Viana do Castelo, e que eram obviamente uma mais-valia para nós. A questão dos investimentos na linha do Minho, que foi uma reivindicação que mantivemos sempre muito ativa durante todo esse período. De uma forma geral, a questão dos aeroportos, da ligação entre os aeroportos de Portugal e da Galiza, todo um conjunto de investimentos em infraestruturas nesta Euro-região, e depois outras ações e outros projetos que também nos tocam diretamente. O caso mais evidente é, porventura, o Caminho Português de Santiago, que é para nós um recurso turístico que tem que ser muito potenciado e em que o percurso que o Eixo Atlântico fez nos parece ser muito útil para a estratégia que Braga sozinha também pretende seguir. Portanto, neste momento, o bracarense comum pode olhar para o Eixo Atlântico e, digamos, como resultado da presença de Braga nesta organização, como algo já palpável, ou seja, o comboio Celta, o facto ao nível da ferrovia, já existirem mais investimentos, e o facto também do Caminho Português de Santiago poder também, com outras rotas, e normalmente com a rota que passa obrigatoriamente por Braga, de poder gerar ainda mais riqueza, mais atratividade para o território. Sim, isso em termos de questões que contendem, digamos, mais com políticas de investimento ou de, digamos assim, de intervenção de âmbito nacional ou internacional, até como é o caso desta interação entre Portugal e Espanha. Mas a juntar a tudo isso, a própria participação no Eixo Atlântico trouxe benefícios diretos por força de algumas das atividades que o Eixo promove. Não é só o facto de hoje termos uma praça do Eixo Atlântico em Braga, uma escultura alusiva, ou pelo facto de, além dessa Assembleia Geral que eu evocava há pouco, em 2014, termos tido já em 2017 os 25 anos do Eixo Atlântico, que foram aqui celebrados também no Teatro Circo, com a conferência sobre a agenda urbana, que também aí foi organizada, que trouxe a Braga muitos especialistas sobre estas temáticas, mas também do ponto de vista, por exemplo, da Bienal de Pintura, que passou a ter uma presença regular na nossa cidade e com os nossos artistas também presentes, dos Jogos do Eixo Atlântico que Braga vai acolher
em 2019 e que serão também uma manifestação em que nós temos participado noutras localizações, como foi no Porto, Gaia e Matosinhos há 2 anos atrás, como foi este ano também em Lugo, e portanto tudo isso contribui para a concretização de iniciativas que tocam a todas as pessoas e que acabam por ser também uma mais-valia para o barcarense anónimo, por assim dizer. O bracarense também pode perguntar, e o que é que custa a Braga pertencer ao Eixo Atlântico? Há algum custo? O custo é perfeitamente simbólico. Nós temos uma cota anual de algumas dezenas de milhares de euros, mas estamos a falar de um valor irrisório face àquilo que são os projetos que depois, por via do Eixo Atlântico, até por via de candidaturas a financiamentos comunitários, nós acabamos por partilhar e usufruir. O balanço de 2 anos, portanto, é claramente positivo. O Sean Mau, que é o secretário-geral desta organização, e é público, elogiou a sua presidência e disse que levou o Eixo Atlântico para um outro patamar. Considera justa ou desajustada ou exagerada esta Sean Mau é um bom amigo e, portanto, naturalmente que tenho que descontar alguma simpatia também nessas palavras. Eu acho que, de uma forma mais ou menos isenta, estes foram 2 anos de alguma afirmação e credibilidade do Eixo Atlântico. Eu acho que nos mais diversos contextos, na interlocução com o Presidente da República, com Suas Majestades de Espanha, que estiveram presentes na Assembleia Geral que promovemos na Corunha, com o governo português e espanhol de uma forma transversal aos diversos ministérios e com vários representantes a participarem em atos públicos do eixo, em várias iniciativas que nós fomos promovendo também ao longo destes 2 últimos anos, e de forma particular o próprio Primeiro-Ministro português esteve presente também na cerimónia dos 25 anos, na interlocução com a Junta da Galiza, com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Eu julgo que o Eixo Atlântico é considerado hoje um parceiro incontornável de tudo o que diz respeito à definição das políticas regionais e àquilo que são as prioridades de desenvolvimento para este território alargado. E não estamos a falar apenas daquilo que nos diz diretamente respeito a Braga. Nós desenvolvemos estratégias muito pertinentes do ponto de vista do desenvolvimento do território para as zonas interiores da Galiza, nomeadamente para a província de Lugo, onde fizemos um estudo estratégico precisamente com aquilo que seriam os investimentos prioritários que apresentámos ao governo espanhol, com aquilo que é a reivindicação que temos apresentado muitas vezes da ligação entre Bragança e Puebla de Sanabria, para poder permitir também o acesso do interior do norte de Portugal à linha de alta velocidade espanhola e, portanto, a colocar também o interior de Portugal na rota do acesso europeu com muito maior acessibilidade e outras questões que não contendem estritamente com o nosso território, mas que acabam por ser também cruciais para o nosso desenvolvimento coletivo. No âmbito das euro-regiões, das que existem, também é um facto que o Eixo Atlântico é das que mais se desenvolveram e que das mais se afirmaram no contexto europeu também. Sim, nós temos sido muitas vezes citados também pela União Europeia como uma estrutura e como uma região que tem promovido uma excelente cooperação transfronteiriça. Isso hoje pode parecer até um pouco estranho quando vemos tanta polémica por causa desta questão da deslocalização das empresas da Galiza para o norte de Portugal e com aquilo que tem sido algum aproveitamento político que tem sido feito também dessa questão, nomeadamente do lado espanhol. Eu acho que tudo acaba por ser uma dinâmica natural e nós temos que olhar para o território de uma forma integrada. Seguramente que uma empresa que esteja sediada em Valença vai continuar a contar com muitos colaboradores espanhóis, ou galegos neste caso, que continuarão a trabalhar do lado de cá da fronteira e, portanto, temos é que trabalhar para potenciar esta região no seu todo. E, aliás, uma das iniciativas que, não neste plano que estava agora a citar da política industrial, mas no plano turístico, que foi mais meritória destes últimos 2 anos, foi, por exemplo, a edição de um amplo guia que foi distribuído quer nos jornais galegos, quer nos jornais do norte de Portugal, que foi o 2 países, um destino, que era uma lógica de apresentar uma estratégia de concertação, de promoção turística entre os 2 territórios, de maneira a não só fomentar a mobilidade turística dos cidadãos de um lado e do outro da fronteira, e nós, Braga, também aí beneficiamos imenso, temos cada vez mais cidadãos galegos a virem a visitar-nos nos vários momentos que temos de caráter lúdico, de caráter desportivo, de caráter cultural ao longo do ano, mas também de atrair cada vez mais visitantes externos para toda esta euro-região e aí, obviamente, as ligações ferroviárias são uma mais-valia crucial para potenciar esse mesmo aproveitamento turístico. Destes 2 anos à frente na presidência do Eixo Atlântico, como é que vê a ligação e digamos, o peso da importância que os municípios que pertencem ao Eixo Atlântico dão
no caso português? São coesos ou há, digamos, mais interessados do que outros? Uns mais interessados? Tem havido, obviamente, progressos. Nós, aliás, durante este caminho, perdemos alguns membros que optaram por sair, outros reestruturaram a sua participação, como foi o caso também da Comunidade Intermunicipal em Trás-os-Montes, que passou a funcionar como um bloco. Temos uma ligação até muito interessante entre uma cidade portuguesa e espanhola, que é a Eurocidade de Chaves Verim, que tem hoje até uma participação formal constituída enquanto Eurocidade e não apenas enquanto duas cidades autónomas, mas temos, diria, de uma forma genérica em relação a todos, tivemos também adesões, houve novos municípios que aderiram, como foi o caso de Valongo, como é o caso de outros concelhos que estão neste momento a solicitar também a participação no eixo, e isso é testemunho de que, de uma forma mais ou menos transversal, quer nos concelhos mais do litoral, de maior dimensão, quer nos concelhos mais interiores, de maior ou menor dimensão, há uma sensibilidade para que estas questões da cooperação intermunicipal são fundamentais para o desenvolvimento do território. E que nós, se conseguirmos trabalhar em conjunto, quer numa ótica de potenciar os recursos que temos, quer numa ótica de termos um discurso público minimamente concertado sobre aquelas questões que são verdadeiramente importantes para o conjunto do território, todos saímos a ganhar. E eu, não apenas aqueles que são os membros da Comissão Executiva, e que são, porventura, mais presentes, como é o caso de Bragança, do Presidente Hernani Dias, de Viana do Castelo, José Maria Costa, que agora assumiu também, e muito justamente, a presidência da RIET, o então Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o Guilherme Pinto, que foi uma pessoa que, de todas as formas, participou ativamente, o Presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, o próprio Presidente da Câmara Municipal do Porto, que fez questão de estar presente ainda nesta última Comissão Executiva, para também dar o seu testemunho de reiterado compromisso com o Eixo Atlântico. E todos os outros meus colegas, uns que estão a participar mais ativamente nos órgãos, outros que não estão, mas que participam ativamente nos projetos, julgo que reconhecem essa relevância e têm, obviamente, tentado tirar o devido proveito da participação no Eixo Atlântico. Como é que compara a coordenação e o trabalho dos municípios portugueses com a região que já está formada, que é uma das regiões de Espanha, que trabalha, digamos, nisso, porque já fizeram a regionalização? Acha que são patamares diferentes? Há alguma dificuldade se nós fôssemos região? Nós teríamos, e aliás, um dos trabalhos que foi realizado também no âmbito destes 2 últimos anos, e que foi coordenado pelo professor Braga da Cruz, foi precisamente a nossa postura dos municípios do norte de Portugal, integrantes do Eixo Atlântico, da nossa perspectiva sobre o processo de reorganização administrativa em Portugal, em que, entre as várias conclusões que foram apontadas, algumas até já foram concretizadas, como a criação do Conselho para a Inovação no Norte, como o reforço dos poderes políticos do Conselho Regional em detrimento daquilo que seria um Conselho Económico e Social em que estivessem representadas também as outras instituições, mas defendemos lá, de uma forma clara, que o modelo da regionalização seria o modelo que nós devíamos preconizar. E esta questão da comparação direta com o lado espanhol, nessa perspectiva, também nos justifica essa postura, porque nós julgamos que é defensável e é útil para o território termos um interlocutor com autonomia política, com capacidade de decisão, com legitimidade, obviamente, eleitoral, para ser o nosso interlocutor numa base regional, como acontece com a Junta da Galiza, em detrimento de como hoje acontece com a CCDRN, e a culpa não é dos seus responsáveis, é do modelo que está instituído, termos uma entidade que é uma representante do Governo Central e que, portanto, tem uma base de interlocução com o território, naturalmente diferente daquilo que seria um Governo regional. Agora, a verdade, também em abono do Norte de Portugal, é que eu sinto hoje uma colaboração bastante mais estreita e uma predisposição para essa colaboração, nomeadamente com estes novos protagonistas que temos à frente das várias câmaras municipais no norte de Portugal, do que ainda vai acontecendo na Galiza, em que ainda existe alguma fricção, julgo, entre os principais municípios e depois, obviamente, os de menor dimensão, o que também, nessa ótica, acabam por penalizar o território. Portanto, faz bem à relação intermunicipal em Portugal este grupo alargado que se chama Eixo Atlântico. Faz muito bem. Nós, obviamente, cada um dos municípios tem os seus espaços de colaboração naturais. Braga está integrada em primeira instância, até por força da lei, na Comunidade Intermunicipal do Cávado, por força da vontade das partes no quadrilátero urbano. Vemos hoje Viana a querer integrar também o quadrilátero, transformando-o numa espécie de pentágono também. Temos depois colaborações entre as várias CIMs,
nomeadamente contíguas, e nós, ao nível do Minho, que é um território também pelo qual eu me predisponho muito a atuar em concertação, a colaboração que tem sido feita na área turística, por exemplo, com o Minho-In, com a CIM do Alto Minho e com a CIM do Ave. Temos depois projetos mais setoriais, como é o caso do Caminho Português de Santiago, que já tem algumas redes de colaboração também estabelecidas, e o Eixo Atlântico acaba por ter aqui uma abrangência que eu julgo que acaba por complementar muito bem cada um destes espaços de colaboração que eu fui citando, porque não tem, digamos assim, nenhum âmbito pré-determinado de colaboração. As áreas em que nós trabalhamos em conjunto, as iniciativas que o Eixo tem promovido ao longo dos anos, como aquelas que eu há pouco citava, os Jogos do Eixo Atlântico, a Capital da Cultura, a Bienal, a Mostra Musical, a promoção turística, são oportunidades que foram surgindo com o tempo. Outras surgem por força da vontade de aproveitar as linhas de financiamento para a cooperação transfronteiriça, e outras surgem, de certa forma, tentando acompanhar aquilo que são as dinâmicas da própria União Europeia, como é o caso agora mais recente desta ação que o Eixo Atlântico tem desenvolvido no domínio da elaboração da agenda urbana, que é partilhada por todos estes municípios, e em que somos, aliás, a primeira euro-região a ter uma agenda urbana já em pleno funcionamento, e que vai agora ter um conjunto de ações concretas que se vão replicar para os municípios. E, portanto, é um espaço que complementa pela vontade. Nós temos uma participação voluntária, eu acho que só isso é também um fator também muito positivo, em que os municípios participam, não porque tenham nada que os alicie para tal ou que a tal os obrigue, mas porque julgam, e bem, que este diálogo a que nos obrigamos, este encontro ocasional que vamos tendo, beneficia todo o território. Ao nível do lobby europeu, esta união dos municípios e da região da Galiza corporiza, digamos, pelo número de população, pelas potencialidades económicas, até pelas próprias fragilidades que apresenta, está a ser feito lobby dentro da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, para que sejam desbloqueadas outras ajudas, outros recursos para esta região se desenvolver como um todo. Sim, o Eixo Atlântico também teve sempre esse compromisso, não só, digamos assim, com o protagonizar iniciativas de cooperação transfronteiriça diferenciadoras, mas no fundo também de ajudar a formatar as melhores políticas de apoio a essa mesma cooperação transfronteiriça e à integração dos territórios mais periféricos no contexto europeu. Nós temos estudos elaborados, aliás, o Eixo Atlântico tem já hoje uma biblioteca de edições muito interessantes de estudos sobre o desenvolvimento territorial desta euro-região, que contendem com muitas áreas. Uma delas tem a ver precisamente com esta questão da integração nas redes europeias, em termos de acessibilidades, em termos de ferrovias, em termos das comunicações. Aliás, uma das questões que tem a ver diretamente com a União Europeia, não apenas estritamente com este território, mas que era um problema sentido de forma muito particular neste território, nomeadamente nos territórios de fronteira, era a questão do roaming. O Eixo Atlântico, desde a primeira hora, avançou com também as suas formas possíveis de lobby a nível europeu para acelerar o processo de extinção do roaming na União Europeia. Lançámos inclusivamente uma petição pública que recolheu algumas dezenas de milhares de assinaturas e, portanto, é também uma forma de estar que o Eixo tem vindo a conquistar por força dessa experiência, por força das relações que estabelecemos, e no plano europeu, eu julgo que hoje, pelo que tenho ouvido dos mais altos responsáveis das políticas de cooperação europeia, de várias direções gerais da União Europeia, o Eixo Atlântico é reconhecido como uma estrutura que serve de exemplo para outras regiões. Para terminarmos esta nossa conversa, estaria disposto a voltar a ter uma responsabilidade no Eixo Atlântico ou vai deixar o caminho livre para... O Eixo Atlântico tem quase, diria, por regra interna, esta lógica da rotatividade e, aliás, com esta cadência que se tem verificado. Eu acabei por assumir a presidência porque o meu colega da Corunha, o Carlos Negreira, perdeu as eleições e, portanto, na altura eu era seu vice-presidente e ascendi mais cedo do que seria previsto à presidência. Hoje o presidente era o meu vice-presidente, o Alfredo Garcia, presidente da Câmara de Barco de Valdeorras. Admito que no futuro próximo o novo presidente venha a ser pela primeira vez uma mulher, porque hoje a vice-presidência também o é assumido pela primeira vez por uma senhora, que é a Luísa Salgueiro,
de Matosinhos. Isso acho que acaba por ser também uma forma interessante, como aliás nós temos também no quadrilátero, de uma forma distinta, com a rotação ano a ano dos responsáveis de cada uma das câmaras à frente desta estrutura, de comprometer cada um dos autarcas, de comprometer cada uma das cidades com o não deixar morrer o projeto, com o dinamizá-lo, trazer outras perspectivas, outras formas de estar e, portanto, eu acho que não é necessário estar à frente do Eixo Atlântico ou com responsabilidades diretas no Eixo Atlântico para contribuir para o seu desenvolvimento e aí Braga estará, enquanto eu for Presidente, sempre na primeira linha da cooperação e da participação ativa no Eixo Atlântico.